Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. A paixão pelas palavras tem suas particularidades. Aqueles que se entregam ao encanto pela linguística dedicam tempo e esmero a um fazer quase artesanal. Seja escrevendo, lendo ou estudando, fazem do verbo a linha que costura as mais lindas e fascinantes histórias. Compõem cenários complexos que atravessam as linhas do papel e do tempo. Constroem catedrais de seus parágrafos. A protagonista dessa história é uma dessas arquitetas das palavras. No início da década de 30, no coração do Triângulo Mineiro, Uberaba vivia um momento de expansão e desenvolvimento. Muitas das terras desbravadas e prédios levantados naquele período deram alicerce à estrutura que a cidade das águas claras e cristalinas hoje ostenta. Já era um berço de contrastes, onde a simplicidade do interior mineiro se aninhava ao crescimento urbano. Quem muito contribuiu para essa expansão foi o fazendeiro José Valim de Melo, de sobrenome tão forte quanto a fibra de sua tradicional família. Suas terras deram origem ao loteamento que anos mais tarde viria a ser conhecido como Conjunto Valim de Melo. E ali, em 1932, a grande família Valim crescia um pouco mais. Naquele ano, Antônio de Assis Valim, segundo filho de José Valim de Melo, celebrava a chegada de sua primogênita. A pequena Julieta Pinto de Assis veio ao mundo carregando o nome da mãe, Dona Julieta Pinto Valim. Nasceu no dia 25 de março, uma sexta-feira da Paixão, na fazenda de seu avô materno, Antônio Alves Pinto. Era uma enorme casa de 16 cômodos e um quintal com dezenas de pés de jabuticaba, que despertavam a atenção das pessoas por seu diferencial. O tempo corre, as coisas mudam e hoje a casa não mais existe, substituída pelo atual frigorífico de Uberaba. Ante esse caminhar da história, Julieta brinca que nasceu no frigorífico, uma forma para acalentar a saudade do local onde viveu momentos inesquecíveis e tantas conquistas. Nessas mesmas terras, viveu uma infância marcada por união e harmonia ao lado de seus 3 irmãos mais novos, Raimundo, Geraldo e Leonor. Então a gente se divertia muito na fazenda brincando de pique nas árvores, laranjeira, mangueiro, de toda essa parte. E outra coisa gostosa que a gente fazia era subir nas árvores, chupar mango e chupar laranja. Então era das grandes diversões que a gente tinha dentro disso daqui. Mas a nossa vida foi muito gostosa como criança. Seu Antônio era um homem dedicado e trabalhador. Se voltava para a grande responsabilidade de gerenciar uma das fazendas do pai, colocada sob sua responsabilidade na promessa de tornar-se o futuro proprietário. Dali, ele tirava o sustento da família. Contava com a ajuda da esposa, que auxiliava na gestão. Mesmo diante de muito trabalho, os pais criavam as crianças com carinho, suporte e atenção. Priorizavam a saúde, o bom comportamento e o desenvolvimento intelectual dos filhos. Eu comecei os meus estudos na fazenda, era o tempo da palmatória. Meu irmão levava a palmatória e eu não, eu sempre fui mais disciplinada e ele indisciplinado. Não deu certo. A trajetória de educação formal da jovem Julieta teve início no ginásio Triângulo, um pequeno colégio localizado próximo à Praça Rui Barbosa, no coração de Uberaba. Lá, cursou do 1º ao 3º ano primário, quando sua excelente e querida professora Neifa Miziara, de saudosa memória, a indicou com mais 2 colegas para prestar o exame de admissão ao 1º ano ginasial. Não aceitando essa preposição e tendo em mente outras alternativas, Julieta teve no 4º ano primário
a oportunidade de ingressar no Colégio Nossa Senhora das Dores, instituição onde já desejava estudar há algum tempo. Nessa nova jornada, descobriu um universo que potencializava suas habilidades, interesses e aptidões, estimuladas por sua professora risonha, dinâmica e com 1001 histórias na cabeça para atrair a garotada. Eu sempre fui muito estudiosa, muito voltada para o estudo. E também um aspecto que até hoje eu ainda tenho, de eu gosto de ser diferente. Eu não gosto de seguir muito as coisas tais quais elas estão. Eu gosto de trazer sempre um diferencial. E ter iniciativa e autonomia. Esses traços são confirmados por Irmã Miriam, religiosa de outra congregação que conviveu durante 1 ano com ela e afirma: ela gosta de tudo perfeito, feito com entrega total. Quem faz, tem que fazer da melhor forma possível. O que é feito, tem que valer a pena. A doce reverência e atitude de Julieta garantiam que ela desse seus próprios passos e encontrasse suas próprias vocações. A exemplo disso, no 3º ano primário, sem se comunicar com os pais, mais permanentes na fazenda, a jovem tomou a iniciativa de fazer a primeira comunhão, organizada pela escola. Recorreu a uma amiga, que lhe emprestou um vestido para a ocasião, e participou. No fim das contas, a mãe de Julieta ficou zangada por não fazer parte do evento. A resiliência, outro aspecto fundamental da personalidade de Julieta, veio-lhe do modo de encarar a vida. Por volta dos 14 anos, como todo adolescente, não perdia a oportunidade de entrar em conflito com o irmão. Refletindo sobre isso, ela descobriu que precisava mudar. Então, tomou a seguinte resolução: discutir é algo que não convém. Vou pôr no gelo e tudo ficará resolvido. Essa foi a atitude que passou a adotar daí em diante. A jovem, que cresceu em um lar moderadamente religioso, descobria no contato com as irmãs dominicanas e em suas iniciativas pessoais as grandiosas virtudes da religiosidade. É uma família religiosa, mas não assim de ficar frequentemente à igreja. Eu aqui, quando fui morar depois em Uberaba, já estudando Nossa Senhora das Dores, vivendo um pouco a vida, eu passei a frequentar a igreja da Abadia. E na igreja da Abadia eu tive um padre Ângelo Posani, vocês já devem ter ouvido falar nele, né? Padre que foi o vigário há muitos anos. E ele ficou muito meu amigo, eu fiquei muito próxima dele. Então ele que foi me estimulando a olhar mais para a vida religiosa. Eu que acompanhei um pouco as ladainhas, as festas, às vezes eu tocava o harmônio, ele que me estimulou a fazer isso daqui. Depois muito contato assim com a irmã Loreto, com a irmã Virginita e com a irmã Laura Chaia. Então eu tinha muito contato com elas e admiração por elas. A rotina ao lado das religiosas também despertava em Julieta a paixão pelo ensino, que a acompanharia ao longo de sua vida. A Loreto gostava muito de fazer aqueles mapas, aqueles globos, aquelas coisas. E ela convidava, abria espaço para alunos que quisessem ser parte desse processo. E eu fui parte desse processo, e vivendo esse processo, aí eu fui conhecendo um pouco, entendendo mais e me admirando pelo processo educativo. E depois com a irmã Virginita, com a alegria dela e tudo, essa conquista, e a irmã Laura pelo seu aspecto cultural, então sempre muito chamou muita atenção o voltar para o estudo e a importância do estudo e da cultura na vida da gente. No 2º ano do curso clássico, diante de muitas reflexões e diálogos, Julieta viveu seu despertar vocacional e descobriu o desejo de integrar a congregação das Irmãs Dominicanas de Monteil. E não perdeu tempo. Logo, conversou com a família, entrou para o convento e cursou o 3º ano clássico como postulante. O início da formação presenteou a jovem com uma nova alcunha. A partir daquele momento, adotou seu nome religioso, Irmã Rosângela Maria Pinto de Assis. Em 1954, Irmã Rosângela cursou o 1º ano de noviciado no Colégio Nossa Senhora das Dores. O momento de imersão, estudo e fé antecedeu um ponto de virada em sua vida. Dentre mais de 20 noviças, ela foi selecionada para fazer o 2º ano de noviciado em Monteil,
Casa-Mãe das Dominicanas na França. Aos 22 anos, no auge de sua formação religiosa, Irmã Rosângela teve a oportunidade de atravessar oceanos e seguir os caminhos que guiavam até o coração da congregação. Então eu fui para Monteiro em março de 1954, primeira vez que eu saí de Uberaba, primeira vez que eu fiz a minha primeira carteira de identidade, fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pegar um navio, 15 dias de navio, até chegar lá em Porto, e conhecer os Jerônimos, depois chegar em Vigo, de Vigo chegar até Monteiro. Então todo esse processo de caminhar, de verificar. E o segundo ano de noviciado eu fiz na França. Então, aprendendo francês, aprendendo toda aquela cultura, toda a estrutura de noviciado ali dentro com as outras noviças. Sempre em movimento, Irmã Rosângela foi transferida para Paris em seu primeiro ano como jovem professa. Na capital francesa, pôde fortalecer seu arcabouço intelectual e ampliar suas perspectivas, além de apresentar Paris a francesas que a visitavam pela primeira vez. Função que lhe foi confiada pela priora da comunidade, Sœur Marie-Anne. O período fortaleceu ainda mais sua vocação enquanto educadora. Então eu passei o meu primeiro ano de jovem professada em Paris, também aprendendo. E foi o ano que eu fiz também um ano de Aliança Francesa, que me abriu muitos os horizontes para o universo cultural. Então tudo isso me ajudou muito a olhar para frente. Para mim a missão é a educação. A educação é esse despertar no seu aluno, o alargar os seus horizontes, descobrir novos horizontes, novas possibilidades e superar as dificuldades que você tem de língua, de conteúdo, de tudo. Esse processo para mim é uma grande missão. É o ser o educador que faz com que o seu aluno descubra o mundo, que se forme, que se projete. Após um ano de muito crescimento e descoberta em terras parisienses, Irmã Rosângela voltou ao Brasil. Durante 2 anos, foi professora do Colégio Nossa Senhora do Rosário, em São Paulo. Em 1958, retornou a Uberaba para se dedicar a uma antiga paixão, a linguística. Cursou letras neolatinas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Santo Tomás de Aquino, AFISTA. Quando concluiu a faculdade, Irmã Rosângela foi transferida para Brasília e assumiu um grande desafio. Durante 8 anos, esteve no Centro Educacional Nossa Senhora do Rosário, onde dedicou-se a formar, informar e dar asas aos alunos. Como professora de português do ensino fundamental da instituição e coordenadora de português. Em 1971, mudou-se para Goiás e tornou-se professora de Língua e Literatura Brasileira do curso normal e diretora do Colégio Santana. Por todas as instituições de ensino por onde passava, Irmã Rosângela promovia a transformação. Estimulava os alunos a darem asas à imaginação, à produção de textos, à leitura. Aplicava educação com pedagogia, dinamismo e inovação. Fosse no método Montessori ou no estudo profundo da sintaxe e da linguagem, a religiosa cativava, engajava e alicerçava seus alunos, impulsionando-os adiante e criando vínculos de fraternidade e parceria. Em 1976, mais uma experiência internacional enriquecedora. Irmã Rosângela viveu 1 ano em Bruxelas, na Bélgica, onde estudou no Instituto Internacional de Catequese e Pastoral Lumen Vitae. Além de grande valor formativo, esse período possibilitou que Irmã Rosângela vivesse experiências socioculturais de grande importância. Visitou a Catedral de Colônia, na Alemanha, onde conheceu a mais pura arquitetura gótica. Andou pelas ruas de Londres, onde observou as cômicas desavenças entre britânicos e norte-americanos. Passou 1 semana em Roma, onde contemplou as catacumbas, conheceu o Coliseu e refletiu sobre seus conceitos de humanidade. Percorreu os caminhos de Jesus em Israel durante 15 dias, vivendo a Bíblia no plano real.
Visitou o mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, onde o deserto árido evocou reflexões sobre o peso dos bens materiais e da economia sobre os seres humanos. Todas essas jornadas, relatadas com brilho nos olhos e palavras ternas, construíram a bagagem de uma mulher esclarecida, sábia e forte. Em 1977, Irmã Rosângela retornou a Brasília, onde permanece até os dias de hoje, trabalhando e partilhando os frutos de sua vida anastasiana com o próximo. A força que emana de sua fé e perseverança já desafiou até mesmo as mais obscuras provações de sua vida. Em 2019, durante uma visita a Paris, Irmã Rosângela andava pela Avenida Champs-Élysées, próximo ao Arco do Triunfo, quando sofreu um acidente. Uma queda que resultou em uma fratura exposta e uma cirurgia às pressas. Os meses seguintes foram marcados pela dor e pelas limitações de um longo período de recuperação. Poucos anos depois, no dia 27 de abril de 2023, Irmã Rosângela saía de sua sala em Brasília quando mais uma vez foi traída pela gravidade. A segunda queda, eu caí, bati o rosto no chão, fui tudo vermelho, deu coágulo na cabeça, eu tive convulsão, eu tive AVC. Então eu fiquei fora do mundo completamente. O que eu conto hoje é o que me contaram. Eu comecei a dar noção de vida mais ou menos no dia 19 de maio, mais ou menos. Quando recobrou a consciência, começou a compreender o que havia acontecido e se recuperar desse segundo grave acidente, a religiosa recorreu mais uma vez a um de seus bens mais preciosos, as palavras. Entre os trechos de uma emocionante carta, marcada por gratidão e fé, escreveu: "Realmente, após ter vivido mais de um mês desconectada do mundo real, sou fruto de um milagre, oriundo da corrente de oração de todas as irmãs e amigos. Obrigada a cada um, por juntos terem me ajudado a enfrentar esse momento. Esse movimento é mais uma confirmação de que toda a história humana é escrita com uma presença amiga que lhe estende a mão." Irmã Rosângela, que estendeu a mão e abraçou os sonhos de tantos que recorreram a ela ao longo de sua vida, configura um exemplo fidedigno de força, fé, sabedoria e superação. Mantém-se sempre em movimento, dedicando-se à vida religiosa, à educação, à linguística, à literatura e à tradução, edição e revisão de livros, textos e documentos históricos oficiais. Sua doçura e simplicidade, adornadas por um sorriso fraterno e palavras acolhedoras, são os mais puros reflexos de um coração repleto de conhecimento, bondade e amor. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Monteil. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.